Ih, agora soltou, foi isso. Segura a guitarra. Assim? Vamos fazer um antes. Vamos fazer aí, tinha Jean. Gadol Elohai Shiro Ki Gadol Elohai Kol Echad Yirei Ki Gadol Elohai Shem majestade.
se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei tão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Tão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei tão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Gadol Elohai, Shiro ki Gadol Elohai, Hol Echad Yireh, ki Gadol Elohai, Shiro ki Gadol Elohai, Kol Echad Yireh, ki Gadol Elohai. Gadol Elohai, Shiro ki Gadol Elohai, Kol Echad Yireh, ki Gadol Elohai. Aleluia, Deus. Como é que é essa parte? Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom Yerushalayim, Shalom, Shalom Yerushalayim, Shalom, Shalom Yerushalayim,
Shalom, Shalom, Yerushalayim. 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 Shalom, 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 Shalom. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Nerane. Esse aqui no final é E. Tem duas versões. Bem alegre pro Eterno. Você pode dançar, porque hoje é dia de festa. Amém? Hava Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila vez merrar. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila vez merrar. Hava, nera, nera, Hava, nera, nera, Hava, nera, nera, vez berrar. Hava, nera, nera, Hava, nera, nera, Hava, nera, nera, vez berrar. Uru, Uruahi, Urahim, beleza meia, Urahim, beleza meia, Urahim, beleza meia, Urahim, beleza meia, Urahim. Urahim, beleza meia. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila vez berrar. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila vez berrar. Hava, nera, nera, Hava, nera, nera, Hava, nera, nera, vez berrar. Hava, nera, nera, Hava, nera, nera, Hava, nera, nera, vez berrar. Uruahi, Urahim, beleza meia, Urahim, beleza meia, Urahim, beleza meia, Urahim, beleza meia, Urahim. Beleza meia. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila vez merrar. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila vez merrar. Hava, nera, nera, Hava, nera, nera, Hava, nera, nera, vez merrar. Hava, nera, nera, Hava, nera, nera, Hava, nera, nera, vez merrar. Uruahim, Urahim, beleza meia, Urahim, beleza meia, Urahim, beleza meia, Urahim, beleza meia, Urahim. Urahim, beleza meia. Aleluia. Amém, igreja? Pode se sentar em nome de Yeshua Mashiach, fique à vontade. Passamos a oportunidade para o Rabino Simon
em nome de Yeshua HaMashiach. Tira os instrumentos. O narrador vai ficar embaixo. Já. Bom dia a todos, Shabbat Shalom a todos. Antes da gente começar o resumido culto de hoje, eu queria chamar o Marcelinho para dar algumas informações sobre a escola bíblica que vai se iniciar no dia 5 de abril. A nossa escola ela começa agora dia 5 de abril. A gente espera realmente aprofundar juntos, né, no conhecimento com a perspectiva messiânica da palavra de Deus. Então, cobrir alguns fundamentos da fé, mas ao mesmo tempo falar de coisas, né, tocar um pouco do hebraico, tocar um pouco da história, né, do que nós acreditamos, e nós vamos aprofundando a cada mês. Abril é somente o início, mas a gente quer muito que vocês façam a inscrição. Nós vamos ter aqui, vai ser antes da nossa reunião de sábado, né? Vai ser às 8h45 o início. A gente começa em abril e a gente vai caminhar assim durante o ano. Nós temos uma taxa única de R$50 por pessoa para se inscrever, para participar. A gente vai estar mandando no grupo também um banner com algumas informações sobre a escola. Ela vai ser aqui e a gente está investindo muito nisso. A gente quer realmente que seja uma ferramenta, né? Que nós possamos juntos estar crescendo no conhecimento de Deus, conhecimento da nossa fé, ser desafiado, né, no que nós acreditamos, como nós praticamos mesmo e servimos a Deus. Então, a gente vai estar enviando para vocês no WhatsApp. Quem tiver interesse também pode mandar mensagem. Eu estou lá no grupo da Caminhos e vai ser um prazer a gente estar tendo a escola bíblica esse ano. Só esclarecendo, basta pagar a inscrição, tá? Não tem mensalidade, o curso é aproximadamente... Alô? O curso é aproximadamente 1 ano e basta pagar a inscrição, não existe mensalidade nenhuma. A nossa paraxá, a nossa porção de hoje da Bíblia, que é lida em todo o mundo, em todas as sinagogas, sejam ortodoxas, sejam messiânicas, é a paraxá Kitsá, que quer dizer quando fizeres. Ela está no livro de Êxodo 30, 11 a 34, 35, e a porção dos profetas, a Haftará, está em 1 Reis, e a porção da Brit Hadashá em 2 Coríntios 3, 1, 18. Fazendo um resumo, essa porção ela começa com uma ordem de Deus a Moisés para fazer um recenseamento, coletar uma contribuição de uma moeda de meio shekel de cada adulto do sexo masculino que esteja na idade entre 20 e 60 anos. Naquela época já
protegiam os idosos, né? Não precisava pagar, até 60 anos só que fazia essa contagem. E essa contribuição ia para o tabernáculo. E aí Deus descreve uma bacia de cobre que os sacerdotes, né, em hebraico os Kohanim, se santificariam, né, lavando as mãos e os pés para poderem servir no templo. E é também ali discutido sobre a confecção de um azeite para unção que santificaria os utensílios usados no tabernáculo. E a isso se segue também uma receita de um incenso aromático que era queimado 2 vezes por dia. E, apesar do tabernáculo estar em construção, a observância do Shabat, ela era mantida mesmo durante o processo de se construir. E a Torá, então, vai narrar a revelação no Monte Sinai e o pecado do bezerro de ouro. E Deus atende às preces de Moisés e poupa Israel da aniquilação. E Moisés desce com as tábuas, com os 10 mandamentos. Quando ele está descendo com essas tábuas, ele vê uma parte da população dançando em volta desse bezerro de ouro. Moisés tem um acesso de ira e quebra as tábuas e destrói aquele ídolo e inicia um processo de arrependimento junto ao povo. E devido à mudança no estado espiritual do povo, Deus comunica que a sua presença, ele não estaria mais presente e não iria residir mais entre eles. Moisés, então, muda a tenda para fora do acampamento, para que Deus continue se comunicando com ele. E ele sobe a montanha, ele reza e pede a Deus para que perdoe o povo e que restaure o status de povo escolhido. Moisés, então, retorna com um novo conjunto de tábuas e um pacto renovado, e aí a sua face resplandece devido à revelação divina que ele tinha recebido. Há 3 coisas que devemos aprender nesses textos. Primeiro, muitas vezes pecamos por causa da nossa impaciência e da nossa insegurança. Normalmente nós queremos ser pequenos deuses, queremos nós mesmos definir o curso da nossa vida sem a ajuda do nosso Criador, que é o Senhor. Esquecemos que somos criados pelo Deus Todo-Poderoso e a nossa independência, ela é limitada. Segundo, o que precisamos aprender é que Deus, o Criador, ele nos deu um livro de instrução para a nossa vida. Não apenas para a gente simplesmente viver, mas para vivermos de acordo com as instruções dele, para que possamos ter uma vida mais satisfatória nesse mundo e também no mundo vindouro. Terceiro, o que é importante nesses textos da Torá é que Deus nos ama muito,
mesmo quando cometemos pecados graves, sérios, como a fabricação de um bezerro de ouro, que foi uma abominação ao Eterno e um voto de desconfiança contra o Senhor. Mas sempre podemos nos arrepender, desde que seja verdadeiramente. Esse é o resumo da Paraxá, e eu queria falar um pouco da nossa festa de hoje, que na realidade começou na quinta-feira, estamos celebrando hoje a festa de Purim. E rapidamente gostaria de apresentar a vocês a surpreendente conexão que existe entre Purim e Yom Kippur. Purim, a festa de hoje, e Yom Kippur, o dia do perdão, uma festa de arrependimento. À primeira vista, parecem ser duas festas totalmente opostas, mas, na verdade, são dois lados da mesma moeda. É difícil imaginar dois feriados mais diferentes do que Yom Kippur e Purim. Yom Kippur é o dia do perdão, é o dia da expiação, uma ocasião mais sombria para meditarmos nos erros cometidos no ano anterior e buscar corrigir esses erros no ano seguinte. Já Purim é um dia reservado para celebrar com alegria e festejar que escapamos de um maníaco antissemita e genocida que queria exterminar todo o povo judeu. Yom Kippur é para jejum, enquanto Purim é para festa. Yom Kippur é solene, enquanto Purim é estridente. Yom Kippur é cheio de restrições: comida, sexo, banho, roupas luxuosas, enquanto Purim não tem nenhuma restrição. Em Yom Kippur, os judeus consideram sua própria mortalidade como certa. Em Purim, eles celebram a improvável fuga das garras da morte. Em Yom Kippur, os judeus se confrontam na esperança de entrar no ano novo com uma ficha limpa. Em Purim, eles celebram um confronto bem-sucedido com seus agressores malignos. E, no entanto, desde o período rabínico, a tradição judaica tem repetidamente ligado esses dois feriados, argumentando que eles são, na verdade, lados opostos de uma única moeda. Esse tema é encontrado somente em textos rabínicos antigos, em textos místicos modernos e primitivos, e nos célebres escritos dos pensadores judeus. O Zohar, o principal livro místico do judaísmo, dá uma pista para essa combinação improvável que está no próprio nome dessas duas festas. Purim é chamado de Purim por causa de Yom HaKippurim,
pois no futuro as pessoas se alegrarão no Yom Kippur e transformarão as suas aflições em deleite. Isso está no livro do Zohar, 57b, versículo 4. Yom Kippur tem muitos nomes hebraicos, inclusive Yom HaKippurim. Enquanto a palavra Kippurim significa expiação, né? Se a gente trocar uma vogal e lê-la como Capurim, em vez de Kippurim, Capurim significa como Purim. Essa é uma senha, um password para o propósito futuro do Yom Kippur, quando ele se tornará um dia não de aflição, mas de alegria, assim como Purim. Veja mais 3 maneiras pelas quais Yom Kippur e Purim estão ligados. Primeiro, ambas as festas são sobre lançar sortes. Purim recebe esse nome, pois Amã, vocês vão conhecer melhor durante a apresentação do teatro, Amã lança sortes para determinar qual dia ele massacrará e exterminará todo o povo judeu. Na história de Purim, o destino de uma nação inteira depende do lançamento de sortes. Lançar sortes também desempenha um papel importante na antiga cerimônia de Yom Kippur. Quando ainda o templo estava de pé, o sumo sacerdote pegava 2 bodes e lançava sortes para determinar seu destino. Um bode seria batido como sacrifício do Yom Kippur. O outro é como se ele carregasse os pecados da comunidade, simbolicamente lançados sobre ele, e então ele seria levado para o deserto. Uma figura apontando para Jesus, para Yeshua, que pega todos os pecados sobre ele e libera a humanidade. Outro teria os pecados da comunidade entronizados sobre eles, e sobre esse bode iria para o deserto. Eu vi uma representação de Purim, onde o narrador dizia que em ambos os casos eles são lembrados pelo acaso. Eu achei um horror isso. Acho que em ambos os casos são lembrados pela mão misericordiosa de Deus. Onde a sorte para quem crê em Deus tem lugar? Nenhum. Não existe sorte, existe a proteção do Senhor. E nem azar. Existe a proteção do Senhor. A mão do Senhor desempenha um papel inescapável nos nossos destinos, tanto para o bem quanto para o mal. A Bíblia diz que nem um pardal cai da árvore sem a autorização do Senhor. Se um pardal não cai da árvore,
E nós seremos deixados ao acaso? Segunda, ambos dependem de entrar na presença de um rei, tanto em Yom Kippur quanto em Purim. Nos tempos antigos, o ponto alto do Yom Kippur era o momento em que o sumo sacerdote entrava nos Santos dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, mais santo do templo, e clamava a Deus pedindo perdão pelo povo, um perdão coletivo. E até aquele momento, Deus podia perdoar o povo e garantir o bem-estar desse povo para o ano vindouro. Mas Deus também podia matar o sumo sacerdote naquele momento, caso ele estivesse em pecado. Então, a comunidade inteira orava e jejuava para que o sacerdote fosse bem-sucedido. Na história de Purim, para salvar seu povo, Ester deve entrar na corte do rei sem ser convocada. E ela sabia que uma visita indesejada ao rei podia significar sua morte, se o rei não estivesse a fim de recebê-la. Para preparar esse encontro, Ester jejua por 3 dias e pede que toda a comunidade faça um jejum por ela. Então ela se veste com suas melhores roupas e entra na sala do trono. Nas 2 festas, em ambos os casos, a comunidade está em grande aflição, porque o seu destino está em jogo. E alguém deve assumir essa missão perigosa de entrar na sala do trono sem convite e esperar que a decisão do rei seja certa e salve o povo. Era perigoso, mas também era a única esperança daquele povo. Terceira, as duas festas são festividades para sempre. Estatuto perpétuo, diz a Bíblia. Os antigos observam que Purim e Yom Kippur são as únicas festividades sobre as quais as Escrituras afirmam que serão celebradas para sempre no tempo vindouro. Todas as outras festividades serão anuladas no futuro, mas os dias de Purim não serão anulados, como está declarado no livro de Ester, capítulo 9, versículo 28. E estes dias de Purim não serão revogados. O rabino Elazar disse, o Yom Kippur também não será anulado, e será estatuto perpétuo para expiar os filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez por ano. Está lá em Levítico 16, 34. Na era messiânica, os rabinos dizem que os judeus não precisarão mais de tantas festas. Eles não precisarão da Páscoa para comemorar o êxodo do Egito, porque serão eternamente livres. Eles não precisarão de Tisha B'Av, que é a festa de um dia trágico, celebrada a destruição no mesmo dia, em anos diferentes, mas do mesmo dia da destruição do primeiro templo e do segundo templo. É um dos acontecimentos dos mais trágicos na história. Nós não precisaremos mais comemorar as tragédias que se abateram sobre o povo.
porque não haverá mais tragédias. Nós nem precisaremos do Shabat, o dia sagrado do descanso, porque todos os dias serão sagrados, todos os dias serão repousantes. E, de fato, o Shabat, ele é considerado como uma prévia do mundo vindouro. No entanto, há 2 feriados que o povo judeu manterá mesmo na era messiânica: o Yom Kippur e o Purim. Serão dias de espiritualidade e pura fisicalidade. Na era messiânica, embora se acredite que o mundo será transformado e que muitas das dificuldades e tragédias que o povo enfrentou não mais existirão, a necessidade de arrependimento e de reconciliação com Deus permanecerá. Yom Kippur é um símbolo poderoso da capacidade humana de mudança e de crescimento espiritual. Ele ensina que, independentemente o quanto seja avançada uma sociedade, sempre haverá espaço para uma reflexão pessoal e para o aprimoramento moral. Na era messiânica, quando a paz e a sabedoria prevalecerão, Yom Kippur continuará a servir como um lembrete da importância da humildade, do arrependimento e da busca constante pelo aperfeiçoamento espiritual. Assim, mesmo em um mundo redimido, Yom Kippur será celebrado como um dia de profunda conexão com Deus, de renovação espiritual e de reafirmação dos compromissos do povo judeu com a Torá e com os mandamentos de Deus. O Talmud, que é um livro de comentários sobre cada item da Bíblia, deixa claro que a maioria dos festivais judaicos são para honrar a Deus e seguir os mandamentos divinos, mas também são sobre prazer e celebração. E Purim e Yom Kippur são anexos que cumprem esses 2 lados de um feriado. Yom Kippur é sobre renunciar às necessidades e os prazeres corporais para alcançar uma elevação espiritual. E Purim avança descontroladamente na direção oposta, dando licença para levar a festa a uma alegria extrema. No Sinai, os judeus foram forçados, de certa forma, a aceitar a Torá. Eles tomaram sobre si a aliança com Deus e o compromisso de seguir os mandamentos de Deus, talvez não por amor, mas por medo, porque Deus não lhes deixou escolha. Mas centenas de anos depois, na Pérsia, tendo acabado de escapar de uma morte quase certa nas mãos de um louco, Amã, eles mudaram de ideia. Foi esse momento, no primeiro Purim celebrado, que eles abraçaram a aliança de todo o coração e aceitaram obedecer a Deus de bom grado. Purim, então, se torna a festa, o feriado por excelência. O feriado que celebra o auge do compromisso do povo com as instruções de Deus, os mandamentos de Deus.
Se Yom Kippur é sobre arrependimento e retorno, uma volta, em hebraico, techuvá, a Deus, Purim representa o primeiro e o melhor exemplo desse ideal. Hag Purim Sameach, feliz festa de Purim. Shabbat Shalom. Gente, vamos. Muitos atores e tal para estarem aqui hoje nos representando, e sou muito grato a todos, em especial a Mary e a... Não estou vendo a rainha, gente. Ah, está aqui, a rainha Esther, que deram uma organizada boa para que essa peça pudesse acontecer, aos atores que vieram às reuniões incansavelmente, e treinar esse pessoal não é fácil. E agradeço, né, e peço que Deus os abençoe, que vocês deem tudo de vocês para que essa festa seja um sucesso. Obrigado a todos. O cenário, Deus nos diz que Ele nos deu uma ajudadora. Eu, com tanta coisa na cabeça, realmente, me perdoem, esqueci de lembrar do incansável trabalho da decoração, do Beto, da Mary, da Fátima e tantos outros que tiveram aqui, ajudando cada um do seu jeito. Silvia trouxe plantas, flores da fazenda, e cada um contribuiu de uma maneira. Então, realmente, essa festa é de todos. E obrigado a todos. Cerca de 2.500 anos atrás, o ato de coragem de uma mulher mudou o curso da história. Em um tempo de sombras e incertezas, ela arriscou sua posição de prestígio e até mesmo a própria vida para salvar seu povo de um decreto implacável de extermínio. Seu nome de nascimento, Hadassah, mas o mundo a conhece pelo nome que marcou seu legado, Esther. Seu ato de coragem atravessou gerações, tornando-se símbolo de força e fé. E por isso que até hoje o povo judeu celebra Purim, não apenas como uma festa, mas como um lembrete eterno do poder de uma única pessoa para mudar a história. Hoje vamos reviver essa história. Nossa história começa com o poderoso rei Assuero, soberano de um vasto império que se estendia da Índia à Etiópia, governando 127 províncias, cercado de riquezas e grandiosidade. Ele promovia banquetes suntuosos para exibir seu esplendor. No entanto, apesar de todo o seu poder, Assuero era um rei volúvel e facilmente influenciável, características que em breve mudariam o destino do seu reino. Que a festa continue. Hoje estamos celebrando a grandiosidade do meu reino. Bebam, comam, se divertem. Qual rei reina com tanto poder e com tanta majestade? Existe algum? As festas do rei Assuero eram grandiosas, repletas de luxo e celebração, durando vários dias sem cessar.
Após 7 dias de festejo e banquetes, com o coração embriagado pelo vinho, o rei tomou uma decisão. Desejava exibir sua esposa, a rainha Vasti, diante dos príncipes e nobres do reino, para que todos admirassem a sua beleza, como está escrito na palavra de Deus. Também no 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Como tudo no meu reino é belo, conselheiros, tragam a rainha Vasti, para que todos contemplem e vejam a beleza da minha mulher. Mas Vasti recusou-se a obedecer à ordem do rei. Ela não se deixaria ser exibida como um troféu diante dos nobres embriagados, como diz a palavra de Deus. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Ai, eu estou cansada dessas festas intermináveis. Não vendo a embriaguez do rei? Não serei espetáculo nem para ele e nem para os seus convidados. Eu sou a rainha da Pérsia. A recusa da rainha Vasti enfureceu o rei Assuero. Seu orgulho ferido e sua ira se acendeu contra ela. Indignado, o rei consultou seus sábios e príncipes. O que se deve fazer a uma rainha que desobedece ao rei? Então, um de seus conselheiros, Memucã, tomou a palavra e disse: Ó rei, Vasti não ofendeu apenas a ti, mas a todos os príncipes e nobres do teu reino, pois ao saberem deste feito, todas as mulheres nos desprezarão e haverá desordem em tua terra. Se for do teu agrado, ó rei, que seja decretado que Vasti jamais volte à tua presença e que sua posição seja dada a uma mulher melhor do que ela. Que assim seja, então. Assuero aceitou o conselho sem questionar. Imediatamente ordenou que Vasti fosse destituída, decretando que sua posição fosse dada a outra rainha, como diz a palavra de Deus. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Rainha Vasti, você não é mais bem-vinda nesse palácio. Como assim? O que você está dizendo? Eu sou a rainha. Não mais. O rei decretou a sua expulsão. Ah, jamais. Não tem lei nenhuma que me tire daqui desse palácio. A ordem do rei não se questiona. Não, eu não Saia irei. agora! Eu não irei. Vai! Aqui é meu lugar. Saia agora! Não! 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 Socorro! O rei! Vai se arrepender, vocês todos se arrependerão! Assuero, socorro! 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 Eu sou a rainha! Após a expulsão de Vasti, os servos do rei trouxeram uma nova sugestão a Assuero, que fossem reunidas as mais belas jovens virgens de todas as províncias do império. Elas seriam levadas ao palácio e preparadas com perfumes e adornos sobre os cuidados do eunuco Hegai. Então, dentre elas, o rei escolheria aquela que mais lhe agradasse para se tornar a nova rainha. Conselheiros, chamei a minha presença porque, olha, o meu trono continua vazio ao meu lado. Rainha Vasti já foi. E o que vocês sugerem para mim agora? Ó meu rei, permita-me falar. Não é digno que um monarca tão poderoso permaneça sem uma rainha. Enviemos mensageiros por todas as províncias que tragam ao palácio as mais belas jovens deste reino. Elas serão preparadas e adornadas, e então o rei escolherá dentre elas aquela que será digna de usar a coroa de Vasti. Sim. É lógico, uma nova rainha. Então que se inicie, então, a busca da melhor e da mais bela mulher sobre o meu reino.
O tempo passou, e enquanto no palácio se preparava a escolha da nova rainha, entre o povo vivia um homem justo e fiel ao seu Deus, Mordecai, um judeu da tribo de Benjamim. Ele havia criado sua prima, Hadassa, a quem todos conheceriam pelo nome persa de Ester. Mordecai a amava como a uma filha, e sem saber, estava prestes a vê-la escolhida para um propósito muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Esther, minha filha. O rei está à procura de uma nova rainha. E a sua beleza, com certeza, não será desprezível. Lembre-se de quem tu és. Lembre-se de quem tu és. E não esqueça de não revelar que você é judeu. Pai, quando disseres que Deus oriente os meus passos. Ouçam, povo de Suzã! Por ordem do grande rei Assuero, todas as mais belas jovens deste reino devem ser levadas ao palácio real. Enquanto Esther era levada ao palácio, outro homem começava a ascender-se no governo do rei. Amã, um amalequita orgulhoso e sedento por poder. Assuero honrou acima de todos os príncipes, e um decreto foi feito. Todos deveriam se curvar diante dele. Quem são vocês para mim? Quem é esse que ousa não prostrar-se perante a mim? Mordecai, o judeu, Então ele aprenderá a fúria da minha ira. Não basta apenas puni-lo. Não. Vou destruir todo o seu povo. Todo! Assim se formava a trama contra os judeus. Amã não desejava apenas vingar-se de Mordecai. Ele queria exterminar todo o seu povo. E logo, um terrível decreto selaria o destino de milhares, mas o Senhor já havia preparado um caminho para a salvação. No palácio, Esther não era a única jovem trazida das províncias. Haviam muitas outras, todas competindo pelo favor do rei. Durante 12 meses, elas passavam por um rigoroso processo de preparação, sendo tratadas com óleos e perfumes preciosos. Tudo para que, quando chegasse o momento, estivessem impecáveis diante do rei. Assim como a palavra de Deus diz. E chegando o prazo de cada moça para vir ao rei Assuero, depois de tratada conforme a lei das mulheres por 12 meses. Porque assim se cumpriam os dias da sua purificação, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e perfumes. Então, a moça vinha ao rei. Esther, porém, se destacava das demais. Não era apenas sua beleza que chamava atenção, mas a sua postura. Enquanto outras buscavam os adornos mais caros e as roupas mais luxuosas, Esther agia com humildade, não pedia nada além do necessário, confiando que Deus guiaria seu destino. Esther, todas as jovens pedem ouro
preciosos e tecidos finos, mas tu apenas aceitas o que eu te ofereço, porque Sou apenas uma serva do Senhor. Não é, se o Senhor achar bom, não será pelo que visto, mas pelo que sou, acharei favor com o rei. Porque a palavra de Deus diz: vã é a formosura e a graça, mas aquela que honra o Senhor, essa será louvada. E assim, Esther encontrou graça diante de Hegai, que lhe ofereceu os melhores cuidados e a colocou entre as favoritas para se apresentar ao rei. E a moça pareceu formosa aos olhos dele e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites, com seus alimentos, como também lhe deu 7 moças dignas da casa do rei, e a fez passar pelos melhores aposentos da casa das mulheres. E então chegou o grande dia. Esther foi chamada para se apresentar diante do rei. Enquanto as outras moças haviam se adornado com tudo que tinham direito, Esther escolheu apenas o necessário. Ela sabia que o verdadeiro favor não vinha do ouro, mas de Deus. O rei amou a Esther mais do que todas as outras mulheres, e ela alcançou graça e benevolência diante dele mais do que todas as virgens. Eu te reparei e vi que você não é como as outras. As outras trouxeram roupas, joias para mim. Perfumes luxuosos. Mas você é diferente. Quem é você, jovem? Não é as roupas ou as joias que faz uma rainha, mas o seu coração puro e seu amor e sabedoria com seu povo. Sábias palavras. O rei ficou encantado com Esther. Sua beleza era inegável, mas foi sua postura e graça que conquistaram seu coração. Diferente de todas as outras, ela não tentava impressioná-lo com ostentação, mas com humildade e sabedoria. E assim, naquele momento, ele tomou sua decisão. E o rei pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Viva a rainha! Que se proclame em todo o meu reino que Esther se assentará ao meu lado, governará comigo. Senhor Deus, que eu estar aqui nesse palácio não seja para minha glória, mas para a sua. Amém. E assim, uma jovem judia foi coroada rainha da Pérsia, sem que ninguém soubesse da sua verdadeira identidade. Mas os planos de Deus estavam apenas começando. O destino de um povo inteiro logo estaria em suas mãos. O ódio de Amã por Mordecai, e além do orgulho ferido por sua recusa em se curvar diante dele. Na verdade, era um rancor ancestral, passado de geração em geração. Amã era descendente de Agag, rei dos Amalequitas, um povo que atacou Israel covardemente no deserto. Deus decretou sua destruição. Além disso, séculos depois, Saul desobedeceu e poupou Agag, permitindo que sua linhagem continuasse. Agora, Amã, herdeiro desse ódio ancestral, viu que Mordecai a chance de completar a vingança de seu povo contra os judeus. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco pôr as suas mãos somente sobre Mordecai, pelo que procurou também destruir todos os judeus. Com licença, majestade. Ó rei, grande governante sobre todas as províncias da terra, venho te trazer um importante anunciamento. Que existe um povo que não está
diante do Senhor e não dar segurança ao teu império. Me fale mais, irmão. Sim, majestade, este povo é um povo espalhado e disperso pela província do teu império. É um povo diferente, não como os outros. Eles não assimilam os nossos costumes. Eles têm a própria lei deles, não como a dos outros. Um povo assim não deve ser tolerado, majestade. O que me importa com isso? Majestade, além de desprezar suas ordens, a sua própria existência gera uma ameaça ao teu império. Se bem nos parecer, que o Senhor decrete que todos sejam mortos. E para que isso não afete o seu bolso, euzinho, vou financiar toda essa operação. Darei aos cofres do Tesouro Real 10 mil talentos de prata. Olhando por esse lado, então, toma o meu anel. O povo é teu, faz o que bem entender com eles. Ok, majestade. Colocarei sortes agora, na data que eles devem ser destruídos. A data está aí, majestade. Dia 13 de Adar. Então, tirando sortes, Amã marcou aí o inimigo dos judeus e disse ao rei Amã: esta prata te é dada, como também este povo, para fazeres deles bem o que parecer aos seus olhos. Destruam, matem, aniquilem todos os judeus, moços, velhos, mulheres e crianças. O decreto do rei foi lançado e com ele a sentença de morte contra todo o povo judeu. Por influência de Amã, Assuero assinou um edito ordenando que, em um único dia, todos os judeus do império fossem exterminados. Homens, mulheres, crianças, nenhum deveria ser poupado. Quando Mordecai soube da terrível notícia, não pôde conter sua dor. Rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e cinzas, e andou pelas ruas da cidade clamando por justiça. Cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias reais. Ó Deus de Abraão, Isaac de Jacó, nos trouxe aqui de volta da Babilônia para nos destruir. Não há quem possa nos salvar. Defende-nos, ó Deus. Rainha Esther, por quê? Mordecai está em frente aos portões reais, vestido de saco coberto de cinzas. Ele clama em alta voz. Mordecai não estaria assim sem motivo. Vá, minha serva, vá, descubra por que ele está assim. Esther ainda não sabia do decreto de morte contra os judeus. Então enviou sua serva para descobrir o que estava acontecendo. Mordecai, por que ele falou assim? Rei, foi enganado. Todos nós estamos sendo enganados. Foi enganado pela mãe. Se você fala com a rainha Esther que em poucos dias todos os judeus serão caçados como criminosos. Esther compreendeu a gravidade da situação. O povo de Deus estava condenado.
Mas ela também sabia que ir até o rei, sem ser chamada, significava arriscar sua própria vida. Porém, diante da ameaça, sua fé não vacilou. Se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Minha serva, vá, diga a Mordecai que nem eu, nem minhas servas como você, nem todo o povo de Susã judeu poderá comer por 3 dias e 3 noites. Todos ficaremos de jejum, orando. E, no final desses dias, me apresentarei ao rei, mesmo sem ser convidada. E se tiver que morrer, morri. Esther não hesitou. Sua vida agora pertencia a um propósito maior. O destino de todo um povo estava em suas mãos. Sua decisão já estava tomada. O Deus de Israel estava com ela. Diga a ela que se ela não fizer nada, todos nós morreremos. Esther sabia que se apresentar ao rei sem ser chamada significava risco de morte, mas também sabia que a sua vida e a do seu povo estava nas mãos de Deus. Então, por 3 dias e 3 noites, ela e suas servas jejuaram, clamando ao Senhor por livramento. Após 3 dias de jejum, Esther se apresentou diante do rei, sem ser chamada. Ela entrou no salão do trono, sabendo que sua vida dependia de um gesto do rei. O silêncio pairava sobre o palácio, enquanto todos aguardavam sua reação. E aconteceu que, ao ver a rainha Esther, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei lhe estendeu o cetro de ouro que estava na sua mão. Então, Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Rainha Esther, o que queres aqui? Pede, te darei até a metade do meu reino. Convido você e Amã para um banquete que preparei. Mensageiros, me tragam Amã aqui. Aí nós daremos. Estamos chegando. O rei Assuero, então, perguntou a Esther qual era o seu pedido. Rainha Esther, qual é o teu pedido? Ainda não, rei. Eu convido vocês dois amanhã para outro banquete. Esther sabia que o momento certo ainda não havia chegado. Com sabedoria, ela adiou seu pedido, preparando o cenário para a queda de Amã. Rainha Esther, nós somos de novo para esse almoço. Ainda você não me contou. Que mistério é esse? Ó rei, tem um homem muito mau que quer destruir o meu povo, quer tirar a minha vida. Eu peço, por favor, que o Senhor tenha piedade de nós, tenha piedade de mim. Mas quem ousaria tal coisa? Esse homem, Amã! Majestade! O rei Assuero, ao descobrir a traição de Amã, saiu furioso para o jardim do palácio. Enquanto isso, Amã, sabendo que seu fim estava próximo, lançou-se aos pés de rainha Esther, suplicando por sua vida. Mas sua tentativa desesperada apenas selou sua condenação. Que ouça! O que você está fazendo? Além de me trair, ainda está tocando na rainha, no reino, no meu reino! Eu fui enganado pela minha própria ira. Eu não sabia que ela era judia. Ninguém falou nada. Mas, Amã, você sabia que o meu povo era inocente, mesmo
rei, eu te servi com fidelidade. A este império trouxe riquezas, trouxe ordem ao teu reino. Ordem? Você trouxe ordem no meu reino? Não me mates, rei. Você trouxe foi morte, pavor, assassinato. Mas hoje mesmo você decretou sobre ti a sua sentença. Estou vendo que ninguém está para me apoiar, né? Maldita seja a sua Esther! Maldita seja o teu povo! Esse povo fracassado, miserável! Esse povo! Soldados! Soldados, segurem! Miserável! Levem! Levem a mão daqui! E assim, no seu último momento, Amã revelou o ódio profundo que carregava pelos judeus e pelo Deus que os protegia. Mas a sua maldade já não podia salvá-lo. Sua condenação havia sido selada. Não foi só Amã quem foi condenado, mas também toda a sua descendência, concretizando finalmente a ordem que o Senhor deu no passado. A história de Esther não é apenas um relato de coragem e livramento. Ela aponta para algo muito maior. O mistério que seria plenamente revelado séculos depois. Esther poderia ter se mantido segura em seu palácio, ignorando o sofrimento do seu povo, mas ela escolheu interceder, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a vida. Quando se apresentou diante do rei sem ser chamada, enfrentou simbolicamente a morte, confiando que a sua vida estava nas mãos daquele que segurava o cetro. Assim também fez Yeshua, nosso Messias. Ele poderia ter permanecido em seu trono, rodeado pela glória do Pai, nos céus, mas por amor deixou sua majestade e glória e desceu ao mundo para interceder por nós. Ele enfrentou a cruz, sabendo que sua vida não estava em mãos humanas, mas no perfeito plano de Deus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. 3 dias e 3 noites. Este número enquadria na eternidade, pois Yeshua também permaneceu no ventre da terra por 3 dias e 3 noites, antes de ressuscitar em glória, trazendo salvação, não apenas para um povo, mas toda a humanidade, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. O povo começava a celebrar, e todos os judeus com eles. A história de Esther não termina com destruição, mas com celebração. O dia que seria de luto se tornou em festa, e até hoje os judeus celebram o Purim como um memorial da fidelidade de Deus. E assim também será conosco, pois aquele que intercede por nós já venceu a morte, e um dia todo o seu povo se reunirá para uma festa muito maior, as bodas do Cordeiro. Esther foi levantada para salvar o povo, mas Yeshua, levantado para salvar o mundo, que possamos lembrar sempre, Ele está intercedendo por nós e a vitória já foi conquistada. Uhul! Uhul! Shalom, 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 shalom.
meia, ulahi, beleza meia, ulahi, beleza meia, ulahi, beleza meia, ulahi, ulahi.